Podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o Thiago Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre as 6 grandes vantagens da apicultura sobre outras criações. Verdade, esse é um assunto muito bom para quem já tem fazenda, para quem já tem alguma atividade rural, não conhece a apicultura. A gente vai dar um pouquinho, vai contar um pouquinho do que é essa atividade apícola aí, que pode complementar e muito aí as suas atividades rurais, tá bom? Mas antes tem alguns recadinhos aqui. Recadinhos. O pessoal que tá aí no como é que é o nome do podcast lá no Spotify. A turma que tá no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Acompanha a gente, deixa seu comentário aí, que é muito bacana a gente saber como é que tá a participação de vocês. Pra quem tá no YouTube, deixar um like pra gente, tá? Inscreve no canal se você gostou do conteúdo, porque toda quinta-feira à tarde tem conteúdo novo pra vocês. Ativa o sininho para receber as notificações das nossas... Nossos vídeos, todos os Eu ia vídeos. falar publicações. uma publicação no Instagram. Mas você pode seguir a gente no Instagram também, tá bom? Pode seguir a gente lá no Escola de Apicultura no Instagram. E lá no YouTube é o nosso canal Escola de Apicultura. Pode ativar o sininho, todo dia tem aula, todo dia tem vídeo novo que vai estar ajudando você a montar seu apiário, a fazer superprodução de mel. E quem está seguindo a gente pelo Spotify, não esquece de olhar os nossos episódios passados, que tem muito conteúdo bacana aí. Primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Verdade. Hoje vai falar de quê, Jane? Fala pra gente aí. Nós vamos falar das vantagens da apicultura sobre as outras criações do agronegócio brasileiro. Nós, assim, enumeramos algumas, mas existem várias outras. A gente vai falar hoje de 6. Boa. Primeiro, baixo investimento inicial e alta rentabilidade com relação no que diz respeito à infraestrutura primeiro. Isso é o que a gente chama, quando se vai tratar de negócio, a gente chama de barreira de entrada. E a barreira de entrada da apicultura, de fato, é muito baixa. Menor que as outras. Especialmente quando se compara com as outras atividades. Por exemplo, se for trabalhar com gado, vamos colocar 30 cabeças de gado, que a gente vai comparar com 30 colmeias. Por que a gente gosta de falar de 30 colmeias? Porque é um número que a gente considera um número mediano para você começar a faturar aí pelo menos R$100 mil por ano com a apicultura. Se você tiver as 30 colmeias, trabalhar o método de superprodução de mel, que é o que a gente ensina na escola de apicultura, você vai conseguir atingir aí um faturamento médio de R$100 mil por ano com a produção de mel, tá bom? Então, para criar 30 colmeias ou para criar 30 cabeças de gado, o investimento inicial é muito diferente. Então, você tem uma forma de começar na apicultura que é completamente diferente de uma forma que você vai começar com 30 cabeças de gado para iniciar na bovinocultura. Por quê? Começando pela questão de estrutura, a infraestrutura. Para você trabalhar com 30 cabeças de gado, você tem que ter no mínimo aí 30 hectares, né? Então, você tem que ter 30 hectares para 30 cabeças de gado, ou seja, muita terra. Então, você tem que ter um espaço grande para criar. Ou não, Thiago, eu posso fazer também um confinamento, espaço menor? Pode. Só que o confinamento é muito caro. Você ainda assim vai precisar de estrutura. O investimento em arame, cerca, madeira. A nutrição do gado fica mais cara também. Bem mais cara. Você tem que ter um espaço para estar plantando os materiais para fazer a silagem, para dar alimentação para o gado. Então é muito mais caro isso aí. Você tem que ter o acompanhamento de profissionais responsáveis. A mão de obra é muita mão de obra para cuidar de um confinamento. Até para 30 cabeças de gado, uma pessoa dá conta? Até dá conta, mas tem que estar por conta todos os dias. Em questão de confinamento, tem que ter um acesso à água, né? Você tem que fazer com que chegue a água ali no confinamento, ou que seja solto. Também tem toda uma dificuldade de logística que é preciso ser analisada, né? É verdade. E outra coisa, a quantidade de mão de obra que você vai ter que ter para poder zelar daqueles 30 cabeças. Porque a ração não se faz sozinha, ela não se serve sozinha, você vai ter que servir várias vezes ao dia, né? Então, tudo isso aí é uma dor de cabeça para quem está começando na parte da produção bovina. Então, além dessa estrutura inicial para você começar na apicultura ou começar na bovinocultura, tem também toda a questão de custos. Custo para você manter aquela criação. O custo para você manter uma criação de abelhas é muito baixo. Porque não tem remédio,
não tem mão de obra, não tem ações que você tem que fazer para manutenção de apiário, coisas que você tem que fazer diariamente ou semanalmente, como tem num curral, por exemplo. É muito mais simples quando você trabalha com abelhas. Inclusive, a gente vai estar ensinando o pessoal na segunda-feira, dia 18 agora, quem estiver assistindo a gente essa semana aqui, ou tá ao vivo com a gente aqui, nessa segunda-feira, dia 18 de novembro, às 19 horas, vai começar o nosso curso básico de apicultura. É um curso diferente, um formato que a gente não testou ainda, mas é um curso completo que vai te ensinar tudo para você montar o seu apiário do zero, para você obter os seus enxames e para você começar a produzir seu mel, tá bom? Esse curso está sendo vendido agora na Black Friday com 90% de desconto. Ele é vendido na Escola de Apicultura por R$ 498 e você vai ter condição de participar desse nosso treinamento por apenas R$ 49 à vista ou 12 parcelinhas de R$ 5,99, tá bom? Então aproveita, se você tiver no Spotify, vai lá no nosso Instagram ou vai no YouTube da Escola de Apicultura para você entrar no link lá e garantir o seu ingresso aí com 90% de desconto. Se você já está no YouTube, bacana, vai estar aqui no descritivo do vídeo ou aqui nas mensagens, a primeira mensagem fixada já está com o link do desconto do curso básico, tá bom? E você vai aprender todos esses detalhes para iniciar o seu apiário. Então você vai saber tudo que precisa para montar apiário, para pegar abelha, tudo vai ensinar lá, Pedro. O básico a gente já garante para você, né, Thiago? Você vai sair com a abelha montada, vai sair com o seu apiário montado. Isso aí a gente garante. Exatamente. O que eu acho mais interessante é que a gente começa a tratar a apicultura como um negócio mesmo. Uhum. Não é aquela atividade... Não é uma aventura. Não é uma coisa que você faz por acaso. Existe o jeito certo de fazer, por isso que a gente trata como uma cultura e consegue uma produção e consegue comparar ela com as outras atividades do agronegócio. Porque existe sim um custo, não é como a apicultura antiga que era intuitiva. Não se faz sem nenhum custo. Existe um custo sim para a apicultura. Não pode ser feito de qualquer forma. Existe a caixa certa, existe a alimentação certa. Todo método. O alimentador certo. Existe essa preocupação e é profissional. E muita gente, quem não conhece a apicultura, gente, comete um erro muito grande, Jande e Thiago, que é confundir a apicultura com a extração natural de mel. Tem muita gente, principalmente o pessoal que já teve contato com essa atividade de extrair mel da natureza, de ir lá no cupinzeiro, tirar uma colmeia, de ir num pau e cortar, acha que aquilo ali é apicultura, tá? Tanto que no imaginário do brasileiro ainda se aceita o mel dentro da garrafa de pinga, de conhaque, todo sujo. Por quê? Porque aquele ali é um mel puro, é o mel que tirou da roça. E não é bem assim, né, Thiago? Uhum. Porque a apicultura, como atividade econômica, como uma atividade que a gente faz para poder obter lucro, obter uma fonte de renda garantida, ela existe todo um método que você tem que fazer. Então não é pensar, meu avô tirava só 3 quilos de mel por ano, tirando abelha do mato, e não é assim, gente. Isso aí não é apicultura, é diferente. Isso é extrativismo. Quando você pega o mel da colmeia que está no meio do mato, você estoura o cupinzeiro para poder tirar mel, isso não é apicultura, isso é extrativismo. Apicultura, especialmente a apicultura que a gente ensina aqui na Escola de Apicultura, não é só uma atividade, não é só um hobby. Apicultura é negócio. Então você vai aprender apicultura com a gente aqui na escola aprendendo um negócio. Então você vai aprender todo o passo a passo do zero, sabendo como você vai estruturar a sua produção e como você vai escoar aquela produção, visando o retorno, visando o potencial de retorno que só a apicultura tem. E exatamente. E falando nisso, Thiago, diferente dos outros negócios, tá? O potencial de retorno da apicultura comparado com o investimento inicial que você faz, o investimento de manutenção que você faz, ele é muito bom. Ele é muito bom porque a abelha faz tudo, gente. Você não precisa trabalhar para a abelha. Você tem só que dar condições para que ela consiga trabalhar. Dá um conforto biológico para ela. Biológico. Né? Então, assim, a abelha vai para o pasto, ela busca o néctar, ela busca o pólen, ela se defende sozinha, ela higieniza a colmeia. A gente não precisa ficar abrindo colmeia e varrendo e jogando remédio, não. A abelha no Brasil tem essa vantagem também, né? Que ela é muito higiênica. Vamos para outra vantagem. Área de criação menor e mais versátil.
Boa, a gente até comentou isso aqui. Para criar gado, você tem que ter uma área muito grande. Vamos falar dos 100 mil reais. Então, você ter 30 cabeças de gado, você tem que ter uma área muito grande. Pelo menos aí 30 hectares de terra. Para a produção de mel, para 30 colmeias, você precisa de uma área muito pequenininha. Uma área de 12 metros por 30 metros é suficiente para ter 30, 50, até 100 colmeias você consegue colocar lá. Só uma faixa, né, de terra. É um pedacinho de terra. É um lote urbano, Um quase. lote urbano dentro da fazenda. Isso é muito bom para o dono da fazenda. Por quê? Porque você consegue montar um apiário sem aproveitar, sem ocupar nenhuma área produtiva da sua fazenda. Você não tem que acabar com pasto, você não tem que ter problema, você não vai pegar diminuir o tamanho da plantação. Do quintal. Não, você consegue achar um pedacinho de terra escondido lá no meio da grota, no meio do mato, lá num cantinho, onde ninguém nem vê. É o local ideal para você montar o seu apiário. E melhor ainda, para quem não tem propriedade rural. Se você não tem terra, você tem condição de arrendar um pedaço muito pequenininho. O cara que vai produzir soja, ele tem que arrendar uma área muito grande. A pessoa que vai produzir leite tem que arrendar uma área muito grande. Quem vai produzir carne tem que arrendar uma área muito grande. Para você produzir mel, mesmo se não tiver uma propriedade rural, você vai arrendar só um pedacinho de terra. E é o pedacinho que o dono da fazenda não está utilizando. Ou seja, é muito fácil você montar o seu negócio até em terra dos outros. E é engraçado que geralmente se monta o apiário naquela faixa de reserva. Por quê? Porque é onde tem mais mata, é onde a abelha fica escondida, é um local que ninguém da fazenda vai lá, né? Na nossa região, a reserva é um local que tem mais pedra. Porque a nossa região é a região em Goiás Velho, que tem muita pedra, e acaba que a região onde tem mais mato na fazenda é a região que tem muita pedra, então não é bom para capim, você tem a obrigação de deixar uma reserva natural. Reserva legal. Então é naquela ponta ali, na beirinha do mato, assim, no final do pasto e no início da floresta, no início do mato, é o local ideal de você montar o seu apiário. E você produz onde tem uma reserva. Exatamente. Porque todo mundo pensa que a reserva ambiental, ela não produz nada. Tem gente que ainda tem aquela mentalidade que uma reserva ambiental é só para ter mato, é só para cumprir lei e aquilo é totalmente improdutivo. E tá errado. Você consegue produzir mel, você consegue produzir riqueza numa área de terra onde só tem floresta, onde tem mato. Quanto mais tem mato em pé, quanto mais tem floresta, melhor vai ser sua produtividade. Exatamente. Quem está no norte do Brasil, onde as reservas naturais... A Amazônia é legal. Quem está na área de Amazônia é legal... Sabia, Tiago, que a área da Amazônia Legal, ela é um mínimo de 50% da sua propriedade? Ou seja, metade da fazenda você não pode plantar, não pode pôr gado, é só floresta. Exatamente. E como é que você vai tirar dinheiro disso? Então, a apicultura, ela tem uma vantagem muito grande nessa área. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Uma vantagem muito grande. Tá? E outra coisa também, eu comentei aqui que a gente consegue colocar abelha no local onde você não consegue pôr gado, não consegue plantar. Então, em áreas que você não consegue não consegue arar a terra, que tem muita pedra, aquela montanha, aqueles morros cheios de pedra, que você não consegue plantar, não consegue pôr gado, é ótimo para abelha. Você mantém a vegetação natural, você mantém aquele vegetação ralinha, aquele cerradinho fraco, aquela caatinga, é um local ideal para a produção de mel. O Nordeste brasileiro, onde normalmente as pessoas falam que o Nordeste ele é judiado, ele é sofrido, mas o Nordeste tem uma produção de mel incrível. Porque realmente é um solo que ele é muito rico, mas a falta de chuva, de umidade, né, castiga mesmo. Tiago, e a Jande tem um primo lá em Sucuru, que é apicultor, tá? E a gente não sabe onde é o apiário dele. Por quê? Porque ele esconde o apiário no serrote. No serrote. O que é serrote? Serrote é aquela avolumado de pedra que faz um morrinho, e aí a caatinga vem, toma de conta e fica escondido. Então você lá barreira natural. Uma barreira natural. Né? Então você passa na estrada, você não vê o que tem atrás do serrote, né? E como tem muito espinho, como tem muita pedra, ninguém se aventura para ir lá, né? Então ele tem os serrotes lá onde ele esconde as caixas, o apiário dele, tá? Bacana. E é interessante que dentro do serrote tem a água da chuva fluvial, que fica as poças de água por muitos meses ali dentro, entendeu? Então, lá se autossustenta, num lugar que ninguém acredita que pode ser colocado no apiário lá. E gera riqueza. E gera riqueza para eles. Porque, assim, eu até acho que, falar assim, a gente produz só mel? Não, a gente produz riqueza. Porque o mel, ele é muito rico em vários aspectos, né? Verdade. Vamos para uma outra vantagem? Bora. Menos tempo diário e dedicação ao manejo. Boa. É importantíssimo isso, né? Qualidade de vida. Quem tem, por exemplo, um gado leiteiro, Thiago,
Que coisa mais penosa do que ter que acordar todo dia de madrugada, faça chuva ou faça sol, para tirar leite e poder garantir o sustento da fazenda? É muito pesado. É muito pesado. A pessoa que trabalha dessa forma, que tem isso como a única atividade econômica, sofre demais. Você já viu o que é o cara de madrugada, debaixo de chuva, tirando leite? 3 horas da manhã, 3 4 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas tá? não é esse o único trabalho de quem tira leite, né? Porque depois que tira leite tem a alimentação, que também tem todo aquele cuidado, que se não acontecer do jeito certo, no outro dia não tem produção. Então, assim, é um trabalho que ele não é só a madrugada. Se esquecer de apartar o bezerro de tarde, hein? Nossa Senhora. Então assim, a pessoa tá refém daquele trabalho. E uma coisa você esquece, não, teve um problema lá, não deu para levar o leite, lá você perde o leite todo que você colheu na madrugada. Então, exatamente. Assim, talvez essa atividade aí do leite seja a mais penosa, a mais emblemática da zona rural, né? Que é uma coisa que a pessoa não consegue fazer por muito tempo. Chega um momento que a idade cobra, o cansaço cobra. O corpo, né? O corpo cobra. O corpo cobra. Então é muito penoso. E não é só essa atividade, não. O gado. Tanto nosso pai sofre lá com gado. Nossa. Então, assim, é uma vaca coisa dando chifrada, derrubando, quebrando cerca, você tem que mexer com cerca, com corrigir cerca. O pessoal tem medo de abelha, pensa que a abelha é perigoso, a abelha vai ferroar, a abelha existe proteção. Você consegue colocar um macacão, consegue colocar um EPI e você não toma nenhuma ferroada. Você tem 100% de garantia que não vai tomar uma ferroada. Agora e do boi da vaca? Não tem nada que você faz, que você usa, que vai te evitar de tomar um acidente com uma vaca braba que te pegar no meio de um pasto. Eu sei bem o que é isso. Pois é. Então, assim, não existe EPI contra vaca, contra boi. Não, e outra coisa, você vai mudar a vaca, o gado de um pasto pro outro, tá? Dentro da sua própria propriedade. Aí tem a merda de um bezerro que desguarita, passa pela cerca e vai lá pro pasto do vizinho. Senhora. É a tarde toda você correndo atrás de gado para poder tirar o gado do pasto do vizinho. E aí tem que levar a vaca madrinha. É dureza, Thiago. É dureza. É cruel. Cruel mesmo. Triste, tá? Né? E vamos falar outra coisa? E plantação? Nossa Senhora, você depende da chuva. E não pode chover demais. E nem de menos. E não pode chover de menos. O solo tem que estar com todas as propriedades adequadas. Corrigido, né? Aí você vai lá, planta aquele milho. O milho vem bonito. Vamos dizer, o milho vem bonito. Isso. Aí vem uma tal de corda de viola, aquela praga. E se você passar do dia de bater o veneno, ou se você passar do dia de capinar embaixo. Você lembra capinar? Como é que é capinar? Nossa, lembro demais. E detalhe, o cara não quer capinar e mete veneno. E vai o cara metendo veneno pra cima e pra baixo, debaixo daquele sol quente, cheirando aquele veneno, respirando aquele trem. E a gente comendo veneno. O dia todo. Então, assim, nem pra o consumidor final, mas o coitado que tá naquela mão de obra, debaixo de dia, de sol, de chuva, aplicando veneno e respirando aquele trem, aquela coisa cancerígena, é uma coisa que vai fazer mal pra ele a longo prazo e ele não tá nem aí, porque ele tem que fazer aquilo. Faz parte da atividade. Então, todas as atividades, elas são muito penosas, muito custosas quando você vai comparar com a apicultura. Exatamente. Você vê que a apicultura, a mão de obra é muito mais simples, você consegue trabalhar uma vez por semana, uma vez que você vai fazer o manejo das suas abelhas, é suficiente para você dar alimentação, para você ver como é que tá a força do enxame. Conferir certinho. Conferir tudo certinho, ver se tem que fazer uma troca de fava, fazer uma troca de rainha. Uma vez por semana você consegue fazer isso tudo. Uma coisa que você não tá sabendo, eu e a Jande, no último final de semana que a gente teve na fazenda, nós ficamos, acho que uns 40 minutos na piara só, né? Foi. Nós trocamos aquelas caixas antigas, velhas, nossas, trocamos todas. Boa. Então, assim, foi um tapa, a gente trocou tudo. Chegamos lá, algum animal tinha derrubado uma das colmeias. E como a gente chegou a tempo, a gente foi lá, conseguiu levantar as colmeias, colocar tudo bonitinho. Então, assim, é uma coisa que com 40 minutos, Thiago, com 30 colmeias você faz a revisão geral. Então, é diferente, por exemplo, de uma plantação. E outra coisa. O que você lembrou agora? Galinha. Vamos mexer com galinha. Você tá criando galinha naquela alegria toda, aí um dia vem um diabo de uma raposa lá, ou de um lobo. Mão pelada e acaba com o seu galinheiro. Onça. Você lembra aquele galinheiro da minha mãe? Nossa, gente. Entrou um galinheiro na onça. Você tava com a gente já, não tava, gente? Não. Você não é da época da onça, não? Não, eu só vi as garras dela no... Gente, a onça entrou no galinheiro. 300 galinhas, a onça conseguiu matar mais da metade das galinhas. Matava só pra ver morrer. Eu nunca vi virou uma carniça todo o galinheiro.
As garras da onça ficou. Você viu as garras da onça? As garras eu vi. Nos pés de goiabeira lá, ficou aqueles riscos assim, ó. Tem mais esquisito. Afiando, né? Não sei. Foi macabro, não foi? Foi. No outro dia é sangue pra tudo quanto é lado, pedaço de galinha, pedaço de pena, um negócio aquele carnição. Quem cria avicultor de outro tipo de região, gente? A gente tá falando do pé da Serra. Nós estamos falando de uma região onde existe onça, tá, gente? Lá em casa ainda tem onça. Mas muita região tem. O André Teperin tava falando que na região dele, lá no Rio de Janeiro, começaram a soltar onça lá. E tá tendo muita onça. Onça tá pegando criação, tá pegando bezerro. Tá matando muito bicho lá na região também. A gente tá falando não é só de onça, não. O tipo de avicultura, tem tipo de avicultura que é tão sistemático, mas tão sensível, que se você entrar dentro de uma daquelas granjas e der um grito, você mata boa parte das galinhas. As galinhas morrem do coração, Thiago. Tem isso mesmo. Não, e tem também as doenças, né, que tem um tal de... a tristezinha, tem um negócio gogo na galinha. E pega o galinheiro todo. Aí você vê só as galinhas baixar a asa. Vai baixando a asa, você tem que aplicar vacina, remédio na boquinha de todas as galinhas. Galinha por galinha. Gente, detalhe, apicultura, gente, você não tem que aplicar remédio, não tem que aplicar acaricida, não tem que aplicar antibiótico, nada. Beleza, Thiago. Eu faço um adendo. A apicultura brasileira. Porque a nossa abelha Apis mellifera africanizada, ela é resistente às doenças das abelhas, é adaptada para isso. Então, no Brasil, a gente tem essa vantagem. Agora, passou para a Argentina, passou para o Uruguai, os países que utilizam América a abelha, do Norte, América do Europa, Norte, Ásia, que usam a abelha mais pura, a abelha europeia mais pura, tem dificuldade, vai ter um manejo diferenciado, um manejo mais pesado, um manejo mais complicado do que o manejo da abelha brasileira. Você está até comentando em Israel, né? Que tem toda uma tecnologia. Inclusive a gente vai fazer, um pó de mel com o pessoal dessa empresa. Eles criaram uma startup, né? Uma startup, e essa startup ela produz um equipamento que você deixa lá nas colmeias, ela monitora eletronicamente a colmeia e borrifa a quantidade de acaricida necessária para acabar com as varroas. Então, assim... e ele não é brasileiro, né? Ele estava me perguntando, você é dono da Escola de Apicultura? Me fala por que meu produto não dá certo no Brasil. Por que eu não consigo vender nada no Brasil? Eu falei, amigo, aqui no Brasil a gente tem uma abelha, cara, que ela é fantástica. Ela é mamão com açúcar, ela faz tudo sozinha. Ela se protege de ácaro, ela deixa a colmeia dela limpinha, ela vai embora se a colmeia umedecer demais. Antes de dar doença, ela vaza fora e abandona a colmeia. Porque a nossa abelha é uma abelha super adaptada. Então você não vai conseguir vender seu produto aqui no Brasil. Verdade. E ainda produz muito mel. É verdade, gente. É verdade. Inclusive, isso aqui é o 4 pontos. Tô vendo aqui, gente. Exatamente. A gente até conversou um pouco antes, porque estamos entrando no quarto ponto aqui. Mas para lá. Antes de falar do quarto ponto, deixa eu voltar no terceiro, que tem uma coisa que a gente não falou. Uma vantagem incrível da apicultura é que você não precisa parar de criar gado, não precisa parar de criar peixe na represa, não precisa parar de criar galinha, não precisa parar de criar seu porco, não precisa parar de plantar sua lavoura, tá? Porque, diferente das outras atividades, que, por exemplo, se você pegou a sua área toda e plantou soja, você não vai poder criar gado. Não pode. Não pode criar gado. Né? Eu vou plantar milho e, ao mesmo tempo, eu quero criar codorna. Não tem jeito. Ou então você vai ter que dividir. Metade da produção, metade da fazenda é gado, metade da fazenda é soja. Então você vai ter sua produção dividida em 2. E haja cerca boa aí, viu? E vai ter o seu faturamento também dividido por 2. Você quer ter... Não, eu quero ter uma granja, quero ter um milho, quero ter uma soja. Então você vai estar dividindo o seu faturamento por 3. Na apicultura, não. Você consegue manter sua produção de gado e ainda ter um apiário. Ela só soma, né? Ela soma. A apicultura não divide, ela soma. Por quê? Espaço. Você não precisa de mais espaço, é um espaço que você não utiliza, então você não tem que compartilhar espaço com outra produção rural. Investimento. Você não tem que investir muito tempo, você não tem que investir muito dinheiro, então você consegue colocar um apiário sem ter que colocar muito investimento. E questão de mão de obra também. Então você consegue manter um apiário com outras atividades sem precisar competir. Então isso é uma grande vantagem que tem também na apicultura. O peão que cuida do gado, tá? Se ele não for um cagão de medo de abelha,
Tá? Isso aí é um problema que você vai ter que convencer a pessoa que trabalha com você. Mas é fácil. Existe método até para isso. Você põe ele para fazer o curso premium, ele vai entender como é que funciona a apicultura, vai aprender a fazer os manejos corretos. Vencer e não vai o ter medo pelo conhecimento. E não vai ter medo de mexer com a abelha. E, na verdade, você lembra que nós perdemos um peão lá do Maranhão? Que ele aprendeu a mexer com a abelha, ele saiu daqui de Goiás e voltou para a cidade dele para poder criar abelha. Eu lembro. Ele falou, cara, isso aqui, eu vou salvar minha família com esse trem aqui. Verdade. E vazou da fazenda. Foi pro Maranhão. Foi pro Maranhão, voltou pro Maranhão. Então a gente falou, não perdeu um peão, a gente ganhou nós ganhamos o apicultor. Boa, gente. É isso aí. Mas, gente, é uma facilidade, assim, muito grande para integrar a apicultura com outras atividades, Thiago. Boa. Diferente das outras, a gente sabe que a apicultura, ela aceita bem. E ela vai somar. A gente já percebeu isso. E um fator que contribui para o sucesso, a gente vê esse sucesso na apicultura, é o quarto item, que a gente tem menos riscos e exigências sanitárias. Exatamente. E é tanto na produção quanto na venda do mel. No beneficiamento, No beneficiamento e venda do mel. Se você for comparar a apicultura com outras atividades, é muito simples. Você não vê nenhuma pessoa que produz Nelore, que produz gado de corte, o Angus, produz qualquer gado para frigorífico, essa pessoa não vai vender bife para o consumidor final. Não consegue. Não consegue. Uma pessoa que cria peixe, ele não vai vender filé de tilápia para o consumidor final. Legalmente, não. Não pode. Uma pessoa que produz leite, ele não vai vender o leite dele na feira para o consumidor final. Antigamente, até 40 anos atrás, você via isso. Hoje é impossível. Você não consegue vender o seu leite na feira. Você planta soja, você não vai produzir o óleo de soja para vender para o consumidor final. A barreira sanitária, a barreira econômica é muito alta para você produzir um produto e colocar esse produto na prateleira do supermercado. E no mel é diferente. Exatamente. Eu gosto de comparar o mel com o leite, porque o leite, se você não entregar ele naquele dia, tá? E resfriar, e começar a resfriar ele no outro dia já perdeu. No final do dia ele já perdeu. Para ser bem exato. O mel não. O mel, como é um produto que não é perecível, é um produto que não tem praticamente data de validade. É verdade. Tá? Tem a data de validade legal que o Ministério da Agricultura exige, o Ministério é o Ministério da Agricultura mesmo, né? Agricultura, isso Tem mesmo. até exige. armazenamento. Armazenamento e tal, mas você tirou o balde de mel, tá ali. O máximo que pode acontecer é ele cristalizar. E tem formas de descristalizar esse mel de forma adequada. Existem formulações, receitas que você faz com aquele mel cristalizado que é até mais valioso que o mel comum. Agrega mais valor do que o mel comum. Valor. Né? Então, tanto na produção, você consegue fazer uma produção com menos exigência sanitária, porque é o que a gente falou. A abelha, ela não tem aquela exigência de bater veneno, colocar acaricida, colocar antibiótico, não precisa. Você não tem que ter um veterinário todo mês, toda semana, vendo como é que está o seu rebanho apícola. Não precisa. Não tem doença na apicultura brasileira. Então, você consegue manter uma criação de abelhas, consegue manter seu apiário sem precisar ter todo aquele problema de vacinação, problema de cuidar de praga, aplicar veneno, aplicar agrotóxico. Não existe isso na apicultura. E na produção, na beneficiamento também. O apicultor, diferente do criador de gado, diferente do criador de peixe, diferente do plantador de soja, o apicultor consegue pegar o produto dele e colocar na prateleira do supermercado. Sabe o que significa? Lucro. Você tira toda aquela cadeia de intermediários que tem entre você e o supermercado, entre você e o consumidor final. Todo o lucro daquela cadeia vai ficar no seu bolso. Ah, Thiago, mas o meu vizinho cria abelha e não consegue. É porque ele não é aluno da escola. É porque ele não tem um método. Ele não trata a apicultura como negócio. Ele não sabe que a apicultura existe um passo a passo, existe uma forma de você trabalhar com aquele negócio para que ele te gere um resultado financeiro. Você não olha a apicultura como a criação de abelha, do jeito que você olha a criação de galinha. Não, a apicultura é um negócio, existe um passo a passo, existe um método que você vai seguir e vai te levar até o seu grande faturamento, a sua grande condição de faturar aí mais de 100 mil reais por ano com a apicultura, que é o que a gente ensina nossos alunos a fazer. Então, gente, realmente a facilidade na distribuição do produto ela é muito grande comparado com as outras atividades, Thiago. Isso aí. Mas tem uma outra coisa, tá? O impacto ambiental. É o número 5, né? É o número 5. A gente está vivendo uma sociedade hoje que esse apelo ambiental também está muito aflorado, né? Assim, e a gente precisa realmente que ele esteja.
Porque a degradação ambiental ela chegou num ponto que ela não se sustenta mais. E a apicultura é a única atividade econômica, profissional, que mantém esses ecossistemas, que mantém essas... Você vai plantar uma roça, você tem que derrubar. Se você comprar uma fazenda de 10 alqueires, você vai deixar lá 2 alqueires de reserva legal e você vai ter um trabalho de derrubar 8 alqueires de mata nativa ou de capoeira suja ou para você plantar. Não tem jeito, tá? Então, gado, a mesma coisa, vai ter que plantar capim, tá? Porco gera um resíduo terrível também. E por aí vai. Então, tudo que você vai colocar na fazenda, ele vai ter uma transformação grande na natureza. Na apicultura, gente, pelo contrário. Na apicultura, você planta mais árvores, tá? Você precisa plantar? Não. Só não em derrubar. Só de não derrubar, já fatura. Já fatura. E detalhe, quanto mais árvore em pé, mais você fatura. Isso é impressionante. Então, é algo que vale muito a pena. Tem regiões no Brasil, Thiago, que não serve para nenhuma outra cultura. Tá? Lá na região da sua família mesmo, lá ou você cria cabra ou você cria abelha. E cabra vai destruir tudo, né? Vai comer tudo. Não, a cabra ela sai mastigando e levando tudo. Até pedra come. Não, as cascas da árvore vai tudo embora, tá? E a abelha, gente, não faz nada. A abelha soma. O que ela faz? Ela não vai destruir, ela vai polinizar, ela vai produzir mais floresta. Então a abelha, ela vai somar para o meio ambiente. Quando você coloca uma abelha tanto em regiões na mata nativa, quanto em regiões com plantação. Até a plantação é beneficiada com a abelha. É uma coisa que eu gostaria de comentar, porque parece que a gente fica batendo tanto nas monoculturas, nas plantações, nas criações. Não que a gente seja contra, até porque toda a população tem que se alimentar. A gente precisa, sim, dos criadores de gado, dos agricultores, dos piscicultores, a agricultura em geral, da produção de alimentos, ela é muito valiosa, é necessária. Mas tem como melhorar isso ainda mais somando com a apicultura. Porque a gente sabe que o impacto que a abelha... a abelha causa um impacto positivo. Onde a abelha chega, ela transforma o ambiente para positivo. Por exemplo, Thiago, uma pessoa que tenha um pomar comercial, ele cria, por exemplo, o abacate. Aquele nosso vizinho ali na chegada de Goiás, no trevo que vai para Moçambiques, o cara plantou alguns hectares de abacate. Sim. Aquele indivíduo, ele obrigatoriamente vai ter que ter um apiário na propriedade dele. Verdade. Por quê, gente? Ou itinerante. Ele vai ter que alugar colmeias e colocar lá. Porque no abacate é 80% a mais de produção nos frutos do abacateiro. Toda aquela região de Itaberaí, que tem laranja, todo mundo lá tem apiário. Todos têm apiário. Eu tava falando com o Danilo falou pra mim que o pessoal de Itaberaí, todo mundo lá tem apiário. Sabe uma coisa que a gente descobriu, assim, ela parece ser óbvia, mas a gente fala pouco, que foi até um apicultor lá de Portugal que comentou com a gente assim, que parece que é uma coisa tão óbvia, só que a gente nunca fala disso. A área em volta do apiário é uma área muito fértil. Fértil, Thiago. Porque onde a abelha morre, onde a abelha faz cocô. E aquilo ali, querendo ou não... É adubado naturalmente pelas abelhas. Exatamente. Você já pensou nisso? Não tinha pensado. Exatamente. Porque assim, a abelha... Não, são milhões de abelhas em volta do apiário. Milhões de abelhas. É muito limpa. Mas a colmeia, assim, tem muita abelha. Ela é muito higiênica. É muito limpa, mas a abelha é um animal... Onde vai aquela sujeira que a abelha tira de dentro da colmeia? E tudo aquilo ali, Thiago... ele consegue aderir ao solo e aquilo ali é nitrogênio, fonte de nutriente. Fonte de nutriente para as plantas. E eu falei assim, gente, é tão óbvio um negócio desse que a gente nunca pensou, nunca comentou. Mas em volta, ele falou pra gente lá na hora, em volta do apiário, principalmente lá na Europa, que é muito carente pelas variações climáticas e tudo mais. E a vegetação é mais pobre que a nossa. Ele falou que em volta do apiário, normalmente tem mais riqueza vegetação. Botânica. Nossa, coisa linda. Porque lá é mais fácil observar isso, porque de fato, lá a diversidade botânica é muito menor do que aqui. Muito menor. Lá tem pouca diversidade de plantas, lá tem pouca diversidade de flores. E aqui não, aqui você vê muita abundância, a gente não repara.
Mas realmente faz todo sentido. Então, até próximo do apiário, o resíduo que a abelha deixa é fértil. É fértil. É uma coisa boa para a natureza. Exatamente. Olha que coisa Até linda, o resíduo gente. dela agrega. Agrega. Não, e outra coisa, a gente sabe que aonde tem apiário, você vai ter sempre uma produção de frutos maior. É verdade. Né? Assim, o piquezeiro, a cagaita onde tem apiário, você pode ter certeza que vai dar muita... E antes o pessoal fala, mas não tem como colocar em lavoura, tem agrotóxico, como é que faz com veneno? Para antes de entrar na ponto 6 aí, eu vou fechar essa questão. Lá no curso básico de apicultura, que a gente vai fazer semana que vem, o pessoal vai receber os e-books lá, e um dos e-books é o apiário em regiões de lavoura. Como você consegue manter um apiário em região de lavoura? Sabe como é que você faz isso? Manejo. Existe um manejo correto para você trabalhar com abelhas em região de lavoura que você não perde a abelha por conta de veneno. O apicultor que perde a abelha por conta de veneno é um apicultor que não sabe fazer manejo. Desinformado, É né? desinformado. Você consegue trabalhar corretamente em região de lavoura para você não perder nenhuma abelha por conta de remédio, tá bom? Então, vem para o curso básico de apicultura para você aprender como é que você mantém o seu apiário aí em região de lavoura, tá? 18 a 21? Dia 18 a 21, começa agora segunda-feira. Segunda-feira começa com uma condição muito especial, tá bom? 90% de desconto, apenas R$ 49,00 ou 12 parcelinhas de R$ 5,99. Se você estiver no Spotify, vai lá na nossa bio do Instagram, da Escola de Apicultura, que você acha o ingresso com desconto. Ou se você estiver no YouTube, tá no descritivo desse vídeo ou vai estar fixado também no primeiro comentário. Uma curiosidade, esse curso ele vai ser em formato de live? Ele vai ser um curso especial, não é igual live no YouTube não, Não tá? é só vai ter interação, não é Tem uma isso? interação muito maior. Por quê? Porque é pela plataforma do Zoom. Por isso que tem poucos ingressos, tá bom? Não é aberto para todo mundo igual uma live dessa aqui não. Porque a plataforma do Zoom é limitada. Então tem a quantidade de pessoas que vai conseguir participar da live. Por isso que os ingressos são limitados. É uma interação muito maior. Por quê? Porque é olho no olho, câmera na câmera. Vai estar a gente de cá falando e vai estar olhando vocês também. E o professor vai tirar dúvidas, né? Tira, vai tirar dúvida, vai abrir momento para conversar com as pessoas para poder tirar dúvida. Gente, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, então não perde essa oportunidade. É você ter o curso básico de apicultura ao vivo e você tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas lá com o professor Arminio. De qualquer lugar do Isso planeta, aí. né? Do planeta. Com a Starlink agora é do planeta. Gente, então assim, pra gente fechar com chave de ouro, as possibilidades de diversificar o produto. Exatamente. Quem produz carne só vai conseguir vender carne. Na verdade, quem produz soja só vai conseguir vender soja. Na verdade, eu vou fazer vou ser muito honesto e íntegro com todo mundo. A pessoa que produz leite consegue produzir um queijinho. Consegue. Entendeu? Consegue um queijinho de trança, consegue fazer um docinho de leite. Então, dá para você trabalhar. Não é algo exclusivo da apicultura. Algumas atividades você consegue Algumas fazer, atividades sim, a gente consegue, tá? Por exemplo, a pessoa que produz peixe, ele pode vender alevino, ele pode vender o peixe pro frigorífico. Mas você tem que focar. Ou você vende alevino, ou você vende peixe frigorífico. Você não consegue fazer os dois na mesma produção. Não tem possibilidade. Não tem jeito. Não tem possibilidade. Mesma coisa do gado. Gado é só frigorífico. Você não consegue fazer. Ou então, você pode também trabalhar com a venda do bezerro. Venda do bezerro. Mas aí você trabalha só com venda de bezerro. Exatamente. Ou você trabalha com a cria, ou você trabalha com a engorda. São ações diferentes, são negócios diferentes que você faz naquele nicho. Exatamente. Então a gente tem que ser muito realista com vocês, tá? Qual que é a vantagem da apicultura nesse ponto? É porque na apicultura, a abelha não faz só mel. Se engana quem pensa que a abelha faz só mel. A abelha faz o pólen apícola, tá? Que é caríssimo e, assim, valiosíssimo. A própolis, que no Brasil hoje tá difícil. Tiago, tá difícil comprar própolis na cidade. Difícil, porque o povo aprendeu... Depois da pandemia. Depois da pandemia, o brasileiro aprendeu a se proteger com a própolis. Consumir própolis. Consumir própolis de forma a evitar que as doenças batam na porta da pessoa. É verdade. Então, é fantástico. Cera. Gente, a cera... nesse último congresso, Tiago, que a gente teve, os professores trouxeram umas velas que eles estão fazendo de cera. Eu vi. E tá vendendo pra caramba. Uma vela cheirosa. Uma vela maravilhosa. Nossa. E você sabe quanto... Terapêutica. A palavra assim, a vela de cera de abelha, ela é terapêutica. Vamos ter que ensinar o pessoal de CMC a fazer essa vela. Exatamente. É uma coisa simples, bacana. Eu ia até sugerir realmente. Tiago, e vou te falar uma coisa, e vende
pra caramba. Pois é. Porque é diferente você pegar uma coisa industrial. Você sabe que aquilo é natural. Parafina entendeu? artificial. Não, você sabe que aquilo... Eu acho que até a fumaça daquilo deve ser fazer bem, sabia? É verdade. Até os vapores da cera queimando deve ser bom. Então, tá? assim, e detalhe, não, eu vou produzir só mel. Em cima do mel, você consegue fazer os méis compostos, consegue fazer cosmético, consegue fazer mel com própolis, mel com pólen, mel com geleia real, mel com extrato de guaco, extrato de eucalipto. Você tem uma infinidade de produtos a partir do mel. Mel cremoso. Tiago, tem Nossa. coisa melhor do que você pegar uma Eu não torrada. provei ainda o mel cremoso. Você não provou? Gente. Não provei o mel cremoso ainda. O Henrique, na linha de produtos dele, ele tem um mel cremoso maravilhoso. Ó, é um negócio fantástico. Eu Legal. tentei fazer, não O nosso não ficou bom, não. ponto, A gente não acertou o ponto, não. O nosso Mas é voltou com a ficar... liquidificador que ele faz? Não, tem todo A um gente vai segredo. estudar e trazer pra vocês. Anota Vamos aí, aprender, Thiago. vamos aprender. Mel cremoso no CMC. Mel Se cremoso. você quer o mel cremoso, escreve assim, mel cremoso no CMC aí nos comentários. Põe mel cremoso no CMC, se você quiser que a gente pega essa receita e desenvolve essa receita e coloca para os nossos alunos lá no CMC. Escreve aí nos comentários, ó, mel cremoso no CMC. Você sabe que eu não gosto de mel, né? Eu vou até fazer isso aí. Eu não gosto de mel. Eu não gosto de mel. O Armindo fica reclamando, o professor Armindo reclama de mim. Pedro, você não gosta? Não gosto de mel. Mel pra mim é doce demais. Mas você consome. Não, consumo mel porque eu sou obrigado. E assim, toda hora você vai lá mexer no negócio... Né? Não tem jeito. Não, tem isso não. Tem. Eu quando saio da piada, saio lambendo os beijos lá com aqueles pedaços de favo. Então, isso aí vai bem, mas assim, porque a gente é obrigado, você tá trabalhando, você tem que consumir seu produto. Não tem jeito. Mas o mel cremoso, Thiago, ele é menos doce. Aerado, né? Ele é aerado, então ele é menos doce. É gostoso. Eu dou conta de comer colher de mel cremoso. Bem legal. Colher de mel, não dou conta de provei, comer vou colher. provar. Quero provar. Muito bom, gente. Bacana. Fechamos então, né? Nossos 6 pontos aí, as 6 vantagens que a apicultura tem sobre as outras atividades. É isso aí. Como fala o professor Armindo, valeu, não valeu? Eu acho que foi Valeu top. demais. Bacana, gente. Ó, Se você tem alguma outra vantagem ou quer deixar algum comentário, deixa aqui pra gente, a gente vai acompanhando. ou se você também discorda, você fala, não, esse pessoal falou potoca, então escreve pra gente aqui, pode deixar seus comentários, vai ser muito bem-vindo, tá bom? A gente vai ler todos. Falou mal do meu bezerro, não aceito. Escreve aqui, então. Pode falar. Pode falar, que a gente quer ouvir vocês. Aceita, a gente Mas quer a ouvir. gente gosta de bezerro também. Eu mesmo adoro um negócio. Especialmente a picanha. Valeu, gente. Gente, obrigada. Até Grande a próxima. abraço. Um abraço, Até pessoal. a Tchau, tchau. próxima.